A esperança em meio à dor. A esperança é como a luz no final de um túnel. Tem-se dito que no auge da vida, as coisas que mais nos impressionam são as coisas grandes, tais como o balançar das ondas do mar, um céu estrelado, um nascer ou um pôr do sol, uma majestosa floresta banhada pelos raios solares que de forma comprimida atravessa a atmosfera. Mas quando a vida está no final, as coisas que mais tocam o nosso coração são as coisas pequenas. Um toque, um sorriso, um aperto de mão, uma palavra bondosa, ou simplesmente o silêncio e ao lado está. No vídeo de hoje, iremos mostrar a força de uma jovem diante de uma doença tão grave. Qual é a fonte de sua força? Apesar do seu corpo estar definhando-se, como ela vê o futuro? Essas informações iremos obter no vídeo que segue. Oi, Nena, como é que você está? Bem, meu irmão, eu estou relativamente bem. Entendo. Há quanto tempo você recebeu esse diagnóstico que tem câncer? Ou eu posso dizer para o irmão que mais ou menos tem uns 2 anos e meio que eu descobri. Sem dúvida, receber um diagnóstico como esse que tem câncer, isto causa um impacto emocional muito grande. Como que foi para você receber essa notícia que tem câncer? Ó, meu irmão, quando eu comecei a sentir algumas coisas, eu vi a necessidade de procurar um médico. E quando ele me deu o diagnóstico, eu posso ser sincera pro irmão, que eu fiquei assim olhando para ele, porque eu não vou omitir pro irmão. Na minha família tem casos, né, de que acontece. É claro que a gente fica assim pensando que não queria que nunca acontecesse com a gente, né? Mas eu posso dizer ao irmão que não entrei em desespero na hora que eu recebi o meu resultado. E desde que você recebeu esse diagnóstico, qual tem sido o tratamento para lidar com o câncer? Então, aí logo eu fui procurar um tratamento no Hospital do Sican que eu faço. Encontrei lá uma oncologista que quando eu fui conversar com ela, ela queria primeiro conversar com minha irmã, porque achou assim que eu não estava a par de toda a minha situação. Mas só que a minha irmã falou assim, não, pode falar tudo na frente dela que ela já sabe. Então ela explicou que o tratamento ia ser com uma quimio, aí explicou que eu ia ficar enjoada, um dia eu ia ficar disposta, no outro dia eu não ia ficar disposta. E assim eu tenho levado o meu tratamento. O que dizem os médicos sobre suas perspectivas futuras? Ora, eles sabem, e como eu sei também, o meu câncer virou uma metástase. Então, eu me lembro assim que quando eu cheguei na sala da médica, ela falou assim, nas primeiras quimios, ela falou assim, você já fez 14 quimios, tem pessoas que não chegam na segunda. Aí eu ainda tomei até um susto, né? Eu digo, o que ela quis dizer? Mas depois da segunda quimio, foi que acabou que eu acabei atrasando, retardando um pouco
o meu tratamento, mas eles só falaram só assim, e o tratamento é esse mesmo, da quimioterapia. Aí eu tenho acompanhamento com nutricionista e com psicóloga. Os médicos chegaram a estipular uma estimativa de vida para você? Não. Ela falou assim que minha quimio eu ia tomar por tempo indeterminado. Porque até então eu esperava assim, né? Porque com os outros médicos me incentivaram assim, dizer assim, você faz a quimio, quando o tumor secar um pouco, você volta para fazer outra cirurgia, mas ela já descartou com essa possibilidade de outra cirurgia não existe. Entendi. Você tem medo da morte? Não, meu irmão. Talvez as pessoas dizem assim, poxa, na condição que ela tá, ela não tem medo da morte. É porque assim, ó, eu confio muito no Deus que eu sirvo e aprendi da Bíblia o que a morte significa. Então, eu posso dizer para o irmão com toda certeza que medo da morte eu não tenho. Quem é esse Deus que você serve? Jeová. O que tem sido de ajuda para você nesse momento tão difícil diante da iminência ou da possibilidade de morrer? Ah, meu irmão, hoje nós temos, se eu não estou enganada, que talvez essa conta suba, né? E eu espero em Jeová que suba mais ainda, 8 milhões de testemunhos de Jeová. E eu posso dizer para o irmão assim que durante o meu percurso eu tive ajuda de testemunhos de Jeová que ligava para mim assim, que eu nem sabia de onde era, nem conhecia, mas só em você saber assim que Jeová usou essas pessoas para te fortalecer, isso não tem preço. Você tem uma filha, é isso? Sim. Qual que é a sua maior preocupação neste exato momento? Minha maior preocupação é porque assim, eu sempre falei com ela, né? Teve uma vez que eu disse a ela assim, ó, eu quero que você aprenda de Jeová para se encontrar com sua mãe depois. Eu tô falando da segurança do novo mundo. Aí ela falou assim, aí ficou até triste, ainda chorou e tudo mais. Mas só que eu disse assim, não, eu tô falando uma coisa certa, porque é o meu desejo. Então o meu desejo era assim, ó, que ela aprendesse e desenvolvesse mais fé por Jeová. Sem dúvida, lidar com um problema como esse causa certo grau de ansiedade. O que você faz quando as ansiedades parecem tomar conta do seu coração? Eu me apego muito a Jeová mesmo. Porque a gente sabe que a gente não controla a ansiedade, outros problemas já vêm, né? Então o meu problema já é um problema grande, que eu considero, né? Então, para eu ter ansiedade e ficar pensando em outras coisas, porque eu acho assim que a ansiedade leva à depressão. E graças a Jeová até hoje eu não desenvolvi ela, espero daqui para frente não, né? Então, eu me apego assim aos vídeos, aos cânticos e também assim a experiência de outros irmãos, que a experiência de outros irmãos vai me fortalecer e às vezes até eu me preocupar com outros irmãos que estão na mesma situação ou em situação diferente do que eu ficar só focada no meu problema. Certo. Apesar da sua situação atual, como que você vê o futuro? Ah, meu irmão, como me perguntou, né, sobre o medo da morte. E é assim, a gente que estuda a Bíblia e tem fé em Jeová, sabe que ele diz que ele não é justo para esquecer das promessas dele. Uma das promessas dele é que ele deseja que todos vivam para sempre, né? Então, a minha esperança para o futuro é essa. Porque talvez alguém diga assim, viver para sempre nesse mundo cruel. Mas a gente sabe que Jeová vai restaurar essa terra e, como é que se diz? Eu posso dizer assim, que vai abrir a mão e satisfazer o desejo de toda coisa vivente. Então, a minha esperança é essa. Maravilhas. De fato, é uma esperança
e tanta. Tem alguma passagem bíblica que você goste de modo muito especial, que sirva de consolo para você nesse momento difícil de seu viver? Tem uma que eu gosto muito, e essa está no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10, que lá fala do exemplo do apóstolo Paulo, né? Que ele tinha um espinho na carne, como a Bíblia menciona, né? E ele orava a Jeová, pedindo que Jeová removesse esse espinho da carne dele, né? Mas Jeová respondeu a ele que bastava a benignidade dele e merecida para com Paulo, né? Então, nesse caso aí, Jeová dava força a Paulo para suportar, né, todas as adversidades que ele passava. E eu me espelhei nesse texto porque me dá força, né, para suportar, ou seja, por assim dizer, o meu espinho na carne. E eu tento, não sei se eu chego lá, mas um pouco imitar. Excelente, muito bom. E como é a sua vida hoje? Olha, gente, a minha rotina é assim, do dia a dia. Eu fico em casa, né, que agora não estou podendo fazer muita coisa. Dependo de alguns irmãos para poder me ajudar nas afazeres do dia a dia. E assistir minhas reuniões online pelo Zoom, porque devido à minha imunidade está muito baixa, né? Aí, para evitar um pouco de aglomeração, que meu desejo é acabar com meus irmãos, né? Mas eu assisto pelo Zoom e acompanho o estudo da minha filha também pelo Zoom. Faço parte, recentemente fiz uma parte no Salão do Reino e nas horas vagas, até mesmo quando eu vou para o médico que estou lá na fila de espera, eu coloco meu fone de ouvido e fico ouvindo os meus clipes musicais. Muito bom. Tem algum clipe musical que você gosta de modo muito especial? Tem sim, meu irmão, porque nossos clipes musicais são produzidos pela Sociedade Torres de Vigília. E tem um do cântico da gente que foi lançado, chama-se Eterno Amor. E eu me identifico muito com esse clipe. Você poderia tocar um trechozinho desse clipe pra gente? Claro. Sim. Somos todos irmãos, quanto amor em cada olhar. Um amor assim não é fácil achar. Esse mundo frio sem Jeová. O amor vai ser pra sempre. E nunca vai falhar. Muito bom. Se alguém desejar... Aqui nós escutamos apenas um trechozinho desse clipe musical. E se alguém deseja escutar esse clipe musical na sua totalidade, na sua plenitude, como tal pessoa faz para localizá-lo? É o site da Testemunho de Jeová, jw.org, no campo de busca. Aí lá tem uma lupinha, né? Aí a pessoa pode clicar ali e colocar o nome, clipe musical, né? Aí escolher o tema desejado, que como o meu tema é o Eterno Amor, aí a pessoa pode ir lá colocar o Eterno Amor e ouvir aí o clipe musical. Excelente, então é muito fácil. Pelo que eu entendi, coloca lá o tema no campo de busca, manda procurar, encontra. Maravilhas. Você teria, assim,
Alguma mensagem que gostaria talvez de deixar para sua família, seus amigos? O que é que você diria para eles? Olha, com minha família, acho que muito obrigada por tudo, porque eu fiquei doente e eles demonstraram muito amor por mim e hoje eu sinto isso, entendeu? E para os meus amigos, tanto os que são e os que não são testemunhas de Jeová, que o amor deles é o que me ajudou bastante. E para o meu marido, ele tem cuidado muito bem de mim. E para minha filha, eu espero em Jeová encontrar ela novamente. Sem dúvida, suas expressões denotam que você tem uma fé invejável, uma fé realmente forte ao lidar com a realidade da morte. A Bíblia tem uma referência bíblica lá em 2 Reis, capítulo 20, versos 1 a 3, fala sobre um homem, era um rei, Ezequias, que em dados momentos ele ficou muito doente e ele soube que não iria se recuperar daquela doença. E a referência mostra que ele, ao obter este diagnóstico, ele chorou muito. No seu caso, existe algum momento que você não consegue conter as lágrimas? Bom, meu irmão, eu ainda não tive tempo, né, de chorar. Porque eu posso dizer, irmão, assim, que quando eu estava internada, eu fiz muitas orações a Jeová. Porque, assim, você está numa situação, você quer sair daquela situação que é um alívio imediato. E o meu alívio naquele momento era Jeová. E mesmo quando eu falei para o irmão, né, que eu recebi o diagnóstico há 2 anos e meio, mais ou menos, um pouco, eu ainda não tive tempo de parar, assim, e pensar e chorar. Entanto que o irmão que estava me acompanhando falou assim, Nina, eu dei uma pesquisada na tua cirurgia. Você quer ver? Olhar? Eu disse, não, meu irmão, não. Não quero não, não quero não. Um dia talvez, quem sabe. Mas eu não quero ver e me olhar. Mas eu posso dizer pro irmão que eu me emociono. Não vou dizer ao irmão que eu sou de ferro, que não me emociono. Mas esse tempo de chorar, que nem o irmão falou do rei Ezequias, eu não Não tive chegou tempo. nesse ponto ainda. Não. Como você acha que a esperança que você tem de uma vida melhor, de um novo mundo, de um paraíso, tem sido de ajuda para você? Ah, meu irmão, isso aí é uma paz espiritual, né? Que só vem de Jeová. E eu sempre falo assim, no novo mundo, no livro de Revelação 24, fala que todas as coisas que nós estamos vivendo aqui vai ser coisa do passado. Então, no novo mundo eu penso assim, como a própria Bíblia diz mesmo, está debaixo da minha videira, com os meus irmãos que eu amo, e esquecer de todas as coisas do passado e pensar no futuro. Maravilhas. E nesse estágio que você se encontra, que mensagem você deixaria para aquelas pessoas que talvez estejam passando por uma situação na vida tão difícil como a que você está passando nesse exato momento? Meu irmão, é assim, ó. Eu não queria dizer assim, eu sou forte, eu sou isso, porque a gente somos feitos do pó. Então somos mero pó. Nossa fortaleza vem de Jeová. Então, para aquelas pessoas que estão na mesma situação que eu queria dizer assim, que não desista do tratamento e procure assim ter uma fé forte
procure ter uma amizade forte com Jeová, que mesmo como o meu virou metástase, de outros talvez tenha uma cura que eu falo assim, Um desfecho diferente. isso, mas que a pessoa continue o seu tratamento, porque hoje em dia nesse mundo, como as pessoas nem falam, né? Abaixo de Deus os médicos, então nós temos que estar coligados aos dois, para receber ajuda dos médicos e também ter o amor, o aconchego de Jeová. Excelente. Agora, em junção com isso, que mensagem você deixaria para aquelas pessoas que têm uma saúde relativamente boa, relativamente estável? Talvez os jovens, a categoria jovem. Porque eu ouvi um relato lá no hospital de uma moça assim. Ela teve o dela foi no fêmur, e ela descobriu cedo. Só que ela tinha um objetivo na vida: casar, ter filho, formar uma família e depois se cuidar. Aconteceu isso. Ela casou, teve um filho e tudo mais. Só que a mãe dela estava contando que um dia ela caiu no bueiro e quando foi levar ao hospital, que chegou lá que foi fazer cirurgia, já não deu mais tempo. E ela morreu, irmão, assim que a mãe falou, uma semana depois. Não demorou muito tempo. Então, para essas pessoas que relativamente têm uma vida saudável, que pratica esporte, vive sua vida normal, que procure um médico que está sempre procurando fazer esse exame, porque às vezes essa doença é silenciosa. Ela chega e muitas das vezes você acha assim, vai passar. E quando você vê, ela está no estágio grande que não tem mais jeito. Então eu procuro dizer assim, cuide da sua saúde, que é muito bom. E também vá fazer seus exames periódicos. Sempre esteja no médico procurando ver se tem algo mais diferente. Se aparecer algo mais diferente no seu corpo, você corre atrás. Ótimo, ótimo. E esse incentivo que você dá, por exemplo, àqueles que têm uma saúde relativamente estável, pode envolver também a necessidade de se aproximar de um Deus Criador e ter uma fé estável, assim como a sua? Com certeza, porque mesmo com as coisas que estão acontecendo nesse mundo, né, que a gente fala, a gente está num país lá fora em guerra, que isso significa que pode acontecer aqui conosco, pessoas doentes, não só em redor da gente, mas às vezes um membro da família, ou qualquer outra pessoa assim, né? Então eu acho assim que as pessoas deviam procurar mais a Jeová, desenvolver mais uma fé por ele. Porque às vezes a gente, por ser testemunho de Jeová, as pessoas dizem assim, foi vocês que inventaram esse nome. Mas não, faz uma pesquisa. Procura na Bíblia, nós temos o site JW, que lá tem uma variedade de perguntas e que você pode tirar suas dúvidas. Então eu acho que quanto mais há tempo a gente procurar Jeová, a gente se fortalece, irmão. Se fortalece. A gente se sente protegido e a gente, como eu falei no início, né? Tem uma paz que só você que está passando pela situação é que sabe. Se você tivesse uma oportunidade de falar com Deus e Jeová, face a face, que pedido você faria aí? Um pedido que eu faria a Jeová. No caso, o pedido seria para mim. Para você. É profunda essa pergunta? Acho que sim. Que sim. Uma saúde perfeita? Que nós... Que ele lembrasse de você por meio da ressurreição? Sim, uma saúde perfeita. Que ele se lembrasse de mim por meio da ressurreição. E também agradecer pelo privilégio de ter conhecido a ele.
Excelente isso. O que você... Eu percebo que a sua fé é uma fé notável, uma fé forte. Sua esperança de uma vida melhor, de um novo mundo, é algo que tem te sustentado nesse momento difícil. Então, conta para a gente o que você mais deseja fazer quando você for ressuscitada lá no paraíso. Conta pra gente. Uma vez eu ouvi o discurso do irmão, né, que ele falou assim: você tem sua casa, aí você já tem um pé de maçã. Aí você fala assim: não, eu quero 2, 3 tipos de maçã. Aí ele falou assim: não, minha irmã, o irmão ali já tem o tipo que a irmã quer. Então pode ser assim, ó. O irmão pode vir colher daqui da irmã e a irmã colheu do irmão. Escolha outra fruta. Porque no caso eu entendi que ele queria que tivesse variedade de frutos, né? Então no mundo eu desejo assim, ter uma casinha simples e que seja perto de uma corrente de água, porque eu amo muito flores. Então eu desejaria que plantar, cultivar muitas flores. Apreciei muito e tenho certeza que o Deus verdadeiro Jeová ele irá abrir suas mãos e satisfazer o desejo de toda coisa vivente. Eu agradeço pela sua contribuição, por você estar disposta a dar essa entrevista. Sem dúvida, suas palavras vão servir de encorajamento para muitas pessoas e que a sua fé possa te conduzir até o novo mundo. Obrigada.